Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Hoje eu queria comentar com vocês algumas reflexões por conta de eu estar revisando o conteúdo do canal, fazendo algumas alterações, algumas modificações, dando uma estudada em como o canal tem funcionado, vendo o que dá view, o que não dá, o que o pessoal costuma comentar mais, o que o pessoal não comenta nada. E considerando minhas participações em outros canais e a galera que vem comentar aqui, o nível é muito baixo da galera, intelectualmente falando. Você pode se ofender, sinto muito, mas é a verdade. É muito baixo o nível intelectual da galera que assiste, da galera que comenta, principalmente porque das duas uma. Ou a galera não está assistindo o vídeo por inteiro, não está assistindo o vídeo e comenta, acha que pode comentar a si mesmo, ou a galera assiste o vídeo todo e não entende. Realmente tem uma deficiência cognitiva. E eu tendo a acreditar que é sim por conta da segunda opção. A galera tem uma deficiência cognitiva. Eu costumo falar que eu, até os 30 anos, eu era analfabeto funcional. Mesmo já formado, com pós-graduação, eu me considero, né, um analfabeto funcional com 30 anos. Porque eu comecei a entender que ou eu macaqueava aquilo que outras pessoas falavam, aquilo que eu lia e não entendia, ou praticamente eu não refletia sobre as coisas ali que eu estava tendo acesso, os conteúdos que eu estava tendo acesso. E conteúdo que eu falo na época era, sim, livros, basicamente livros e aulas presenciais. Então, eu percebo essa deficiência também no público que vem aqui. E, obviamente, que me cansa muito e por isso que muitas vezes eu tendo a não responder, não replicar ali o comentário, porque eu sei que não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu costumo repetir aqui, quando a gente está falando de Red Pill, que Red Pill não é o novo evangelho, não é para você evangelizar ninguém sobre a Red Pill, né? Evangelho no sentido de boa nova, então não é no sentido de você, eu tenho uma novidade aqui que é muito boa para você e você tem que aceitar. Né? E eu vejo isso também acontecendo com o pessoal da bolha do Bitcoin. Né? Outro dia eu estava vendo eu participo de um grupo do pessoal do Bitcoin, e o pessoal falando assim, cara, eu quero convencer minha família, mas acho que não vai adiantar, eu quero convencer meus familiares. Então o cara, além de querer convencer o pai e mãe, ele quer convencer tio, avô, avó a comprar Bitcoin. E óbvio que isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E eu estou falando isso por parte de pessoas que nem sabem fazer a sua autocustódia, que tem dúvidas sobre como armazenar o Bitcoin na sua própria carteira, e o cara ele já quer ensinar os outros a qual caminho essa pessoa deve tomar. E aquele que não toma esse caminho que ele está ali falando, do qual ele não tem muito conhecimento, ele acha que as pessoas têm que comprar ali a ideia dele porque ele viu o 38 falar e ficou muito impressionado com o 38. Então, assim, com a Red Pill acontece a mesma coisa e já há muito tempo. A maioria das pessoas que se dizem Red Pillados, e eu já repito para vocês, quem já me viu aí participar de lives em outros canais, que já viram aqui meus vídeos, as próprias lives que eu fiz aqui, eu sempre falei, eu não sou Red Pillado, eu não sou Red Pill, eu não quero ser classificado numa dessas categorias, porque é sempre a mesma encheção de saco que acontece com o próprio Dom Sandro. Né? O Dom Sandro, de alguma forma, foi enquadrado ali como migtal, e ele mesmo alega que ele tentou fugir desses rótulos, mas foi inevitável. E aí a galera fica enchendo o saco.
Mas aí uma coisa é um canal como o Don Sandro que tem mais de 100 mil inscritos. Outra coisa é um canal flopado igual o meu, que bate 100, quando bate 100 visualizações. E a galera também queria encher o saco e cagar regra. Outro dia eu fiz uma brincadeira citando uma fala do filme John Wick. O cara veio encher o saco porque não era do jeito que eu tinha falado. Então, a gente vai percebendo que essa bolha que a gente está aqui, que é composta por homens que se dizem despertos de alguma forma, seja pelo caminho da Red Pill, seja pelo Black Pill, seja MGTOW, seja o que for, né? Só que são muito vaidosos e a vaidade, ela emburrece a pessoa. Porque muitas vezes quando a pessoa ela acha que sabe muito de uma coisa, isso a impede de buscar mais conhecimento e impede também essa pessoa de ouvir o outro que talvez saiba mais do que ela. Então o que a gente vê aqui na Red Pill é porque você... Não vou nem falar na Red Pill. O que a gente vê aqui na nossa bolha é que todo mundo tem certezas, todo mundo sabe qual caminho deve ser seguido sem olhar para o lado até o fim com 24, 25 anos. O cara acha que atingiu o auge da maturidade, sendo que muitas vezes mora com os pais, não trabalha, ou se trabalha tem dificuldades financeiras, teve pouco relacionamento com mulheres, não tem filhos, não sabe nada da vida. Eu estou falando que tem que ter filho? Não estou falando. Estou falando que tem que ter mulher? Não. Mas assim, veja, se você resolve atacar um nicho, o mínimo, um nicho que seja, né? Por exemplo, você decidiu atacar homens que, mesmo estando despertos, eles decidem manter relacionamento. O mínimo aí que você vai ter que analisar a questão, refletir sobre a questão. Se você não tem experiência, você vai ter que buscar informações com outras pessoas para você chegar a uma conclusão e aí defender a sua ideia. Não basta você ficar ouvindo o canal do Davi falando de esgotinho e achar que aquilo que o Davi faz é a argumentação naqueles vídeos de comédia dele. O Davi, ele pode sim ter as suas argumentações sérias, sim. Mas o que a maior parte do público consome são seus vídeos de comédia, que alguns são muito engraçados mesmo, e usar vídeos de comédia como argumentação. E não pode. Aquilo ali é comédia, aquilo é arte. Aquilo pode te auxiliar a entender uma determinada situação pela via cômica, né? Mas isso não necessariamente condiz com a realidade. Você vai ter que fazer uma comparação. E aí, se você não é casado, se você teve poucas mulheres na sua vida... tem homens com 20 e poucos anos que só tiveram uma namorada. Porra, eu, modéstia à parte, posso dizer aí que eu tenho uma boa experiência com isso. Não só pela idade, mas pela quantidade também. Então, assim, é possível eu falar com certa segurança sobre alguns temas. Agora, você incorpora, né? Vamos supor, né? Tem muito cara aí, principalmente os mais novos, de 20 e poucos, que estão revoltados aí com a sociedade do jeito que está, com razão. Se dizem Black Pill, né? Então estão na Black Pill, mas eles não têm experiência. Alguns entram na Black Pill sem, ao menos, ousarem a se relacionar com mulher. E aí entra naquela coisa que eu falei num outro vídeo sobre o ressentimento. Se você entra numa vibe dessa, de Black Pill, por ressentimento, tu não vai tancar, tu não vai aguentar.
Porque você tem que ter uma postura mais estoica da coisa, que é daquela coisa assim. Resumindo, simplificando. Aquilo que eu não posso resolver, aquilo que eu não posso modificar, aquilo que eu não posso interferir, eu não vou me preocupar com isso. Aí sim você tem um argumento. Certo? Mas, para você chegar à conclusão de que você não pode modificar, você não pode interferir, você não pode melhorar a situação, você tem que ter, pelo menos, tentado agir em alguma coisa, seja ela qual for. Por exemplo, tentei chegar em mulheres, e aí tomei um toco, depois outro toco, depois outro toco, depois outro toco. Pô, cheguei à conclusão que eu tenho um problema, não é um problema de uma mulher só. Eu tentei variar, eu tentei chegar em mulheres medianas, eu tentei chegar em mulheres mais feias e não consegui. Então, realmente, cheguei aqui à conclusão de que é game over para mim. Eu não vou me preocupar mais com isso, eu vou abrir mão disso. Eu entendi o que está acontecendo e eu vou focar a minha energia em outras coisas. Ok, vou bater palmo para você. É isso aí. Inclusive, por exemplo, o próprio Nagato, por exemplo, né, que é o Black Pill, que levanta a bandeira Black Pill. Aí. Ele mesmo, você pode ver ali, nos próprios vídeos, ele assume que ele teve muitos relacionamentos e teve oportunidades. Então, quando ele entra no esquema Black Pill, não é porque ele é um ressentido. Ele entra no esquema Black Pill porque ele tem ali os seus argumentos que foram refletidos, bem fundamentados, e aí ele arrasta uma galera que vai no que ele diz. Só que, infelizmente, o que a gente percebe é que no próprio público do Nagato, que é um público, vamos dizer assim, mais selecionado, a galera repete o que ele diz. Poucos são aqueles que vão realmente se aprofundar, vão estudar, vão procurar entender alguma coisa. E não ficar macaqueando outros produtores de conteúdo. E é isso que a gente mais vê aqui. É macaqueação, é ronquipil como desculpa para burrice. Então a gente tem que tentar pensar assim, como é que a gente vai sair disso? E aí, por que eu falei de Sócrates? Eu falei de Sócrates ali, botei o Sócrates no título do vídeo e na capa, justamente para a gente entender o processo com que o Sócrates ele ensinava as pessoas a chegar a algum tipo de conhecimento. Porque a gente sabe que o campo da filosofia é amplo, aborda a vida, tudo. Né? Então ele podia fazer uma pessoa chegar a um conhecimento por meio da maêutica. E o que é essa maêutica? Ele chegava para a pessoa, vamos supor, vamos trazer aqui para os dias atuais. Ele chegava para um mendigo na rua e começava a conversar e questionar certas coisas desse mendigo. E conforme o mendigo ia respondendo as suas perguntas, esse mendigo ia aprendendo e se conscientizando do conhecimento que ele já tinha previamente, só que era conhecimento irrefletido, ele não tinha refletido sobre aquele conhecimento. Então, o que a gente vê naqueles diálogos ali que o Sócrates tem, que foram registrados por Platão, porque o Sócrates, em vida, ele não escreveu nada. Quem se incumbiu dessa missão foi o Platão, que foi seu aluno. Você via que as pessoas começavam a ter mais clareza de pensamento, compreender melhor as coisas por meio de questões. E eu gosto muito dessa proposta de educar, de fazer perguntas. Eu tento colocar isso também. No vídeo, obviamente, como eu estou só como interlocutor aqui, a gente não tem uma troca direta, a não ser pelos comentários, fica mais difícil. Mas em lives, por exemplo, ou em aulas, eu costumo usar um pouco aí essa técnica, não de forma tão brilhante quanto a de Sócrates, mas eu tento me esforçar. Inclusive, uma live que eu participei,
e a gente estava falando sobre religião, e eu coloquei algumas perguntas. E o host dessa live, ele ficou irritado, porque ele achou que eu estava querendo dar uma de fodão. Então eu coloquei uma pergunta para todo mundo que estava participando ali na live, eles não souberam responder, eles ficaram irritados. E o host falou, pô, mas por que tu não dá logo a resposta? Esse exemplo é perfeito. Por que tu não dá logo a resposta? Por que ele não reflete e tenta responder ou simplesmente fala, eu não sei? Vaidade. Muitos de nós somos vaidosos e nem tomamos conta disso, nem se damos conta do quão vaidosos nós somos. E aí, quando eu expliquei, obviamente, o host é uma pessoa muito inteligente que eu admiro muito, e eu falei assim, eu não estou tentando mostrar para você que eu sei uma coisa e você não sabe. Não, eu estou fazendo uma pergunta sobre algo que eu também não sei a resposta. Dependo da sua reflexão, que você responda para a gente trabalhar em cima da resposta. Aí ele, beleza e tal. Aí a conversa fluiu ali. E eu consegui deixar um ponto de interrogação ali na cabeça dele. Isso é importante. Só que a maioria dos NPCs, eles não gostam disso, porque isso tira a pessoa da zona de conforto. Colocar uma dúvida na tua cabeça tira você da zona de conforto, mexe com as tuas estruturas, mexe com a tua segurança. Eu me lembro com 30 anos, por exemplo, quando eu entendi claramente que se fazer de vítima, e eu estava me fazendo de vítima naquela época, por uma série de coisas, talvez foi um pouco antes dos 30, 29, por aí. 29, 28, por aí. Eu entendi que eu estava me fazendo de vítima, então foi difícil para mim assumir isso. E que se fazer de vítima não ia resolver meus problemas. E eu também estava achando isso. Eu estava me fazendo de vítima sem querer assumir. E também estava na esperança de que, expondo as minhas reclamações, de alguma forma milagrosa, aquelas coisas iriam se resolver. E foi só quando eu entendi que estava totalmente errado, que para resolver certas questões dependia de mim, de que eu mudasse minha postura e começasse a trabalhar para que aquelas coisas se resolvessem, aí sim eu me libertei. Mas foi sofrido, foi doído. Assim como quando a gente começa a entender, por exemplo, sobre um pensamento mais liberal no campo econômico, no campo político, a gente também sofre de entender que o Estado, entregar para o Estado a responsabilidade das nossas vidas é a decisão mais burra que a gente pode ter. De que não é o Estado que tem que resolver, que não é mais Estado e sim menos Estado que é a solução para as nossas vidas. Isso dói, cara. Isso aí é sofrido, porque você é educado a vida toda. São 9 anos de ensino fundamental, mais 3 anos de ensino médio. Depois você vai fazer o pré-vestibular, a galera falando a mesma coisa, aí a faculdade falando a mesma coisa, e depois você fala assim, caramba, eu fui enganado por mais de 20 anos, puta que pariu. Que porra é essa? Eu estava errado, redondamente errado. Não é mais Estado, é menos Estado. Isso aí mexe com a gente, envergonha a gente. Mas a gente precisa fazer essas reflexões. A gente tem que fazer aquilo que o Olavo falava tanto, que é a origem das ideias. Qual é a origem das nossas ideias? Por que eu falo isso? Quando eu falo que eu sou socialista, quando eu falo que eu sou de esquerda, por que eu falo isso? De onde vem isso? E aí não é porque em um determinado momento, na tua maturidade, você entende que você não é de esquerda, que você não é socialista, que você não é uma vítima, não quer dizer que você tenha que parar de fazer perguntas. E aí você,
Por quê? Eu tô na direita. Para mim foi difícil, porque basicamente no Brasil todo mundo é de esquerda até que se prove o contrário, né? Mesmo que não fale. E eu era talvez um caso desse. Não porque eu era muito ignorante politicamente, mas se fosse para classificar, talvez estaria mais à esquerda na minha adolescência, né? Metido com o movimento juvenil, Grêmio, né? Protesto na Candelária, no centro do Rio. Participei de tudo isso. E aí você pode me classificar mais à esquerda durante a minha adolescência e início da fase adulta ali. E aí você uma hora desperta, com quase 30 anos. E aí você, eu vou pra direita. E depois você vê que, caralho, a direita tá toda cagada também. Então é outra porrada que você toma, porque você não se enquadra nem na esquerda, você não se enquadra na direita. Onde caralhos você vai se encaixar? Aí você entra, não, eu vou pro movimento conservador. Eu vou ser conservador. Quando você pega os principais representantes do movimento conservador brasileiro, você tem uma decepção também. Quando você começa a entender mais e tudo, e aí você vê que, no final de contas, aqui no Brasil, tudo é por causa de grana e por causa de mulher. Na verdade é essa. Para a maioria. Então você vai ter que trilhar um caminho sozinho. E mesmo nesses movimentos masculinistas, eu na minha breve passagem aí, no meu envolvimento maior em certos grupos, por exemplo, do Telegram, eu percebi o quão fraca é a masculinidade desses caras. Os caras muitos são inseguros, covardes, têm uma vida toda desregrada, têm uma vida toda fodida e quer ensinar os outros como deve viver, o que deve fazer, que ele que é o certo. Caras que fracassaram total na vida. E eles agora falam com certeza que o que eles estão dizendo é o certo a ser feito. E não param nem para refletir sobre a própria vida e tomar consciência daquilo. Né? Onde é que eu errei? Qual é a falha? O cara... Então, muitas vezes o que acontece nesse meio da Red Pill são caras com comportamento análogo a de esquerdistas, porque eles se colocam totalmente como vítimas das mulheres e eles não consideram seu papel, a sua responsabilidade na vida cagada que tem. As leis são um problema no Brasil? Sim. O comportamento feminino, principalmente depois das redes sociais, é um problema no Brasil? Sim. As mulheres, em sua maioria, tomam decisões precipitadas, agem pela emoção, podem prejudicar a vida de um homem? Sim. Mas no momento em que você decide se relacionar, você tem a sua parcela de culpa. E aí volta a dizer, não é se vitimizando, se colocando como um homem vítima, né, das mulheres, que você vai resolver esse problema. Ninguém vai sentir pena de você. Principalmente mulheres, como eu falei, que a mulher ela odeia homens frouxos, covardes, que se vitimizam. Eu falo isso porque eu fui um desses. As mulheres odeiam isso. Então não é expondo o mau caratismo de algumas delas, não é mostrando que as leis só fodem o cara, não é desabafando que tua mulher fez isso e aquilo outro com você, que vai resolver o problema, não. Os próprios homens, até aqueles que se dizem despertos, eles também não vão se compadecer e sentir pena de você. O que eu tenho visto aqui, principalmente de forma mais recente, final de 2023, é ver essa galera toda que está no meio Red Pill escarnecer e debochar de homens com vida toda fodida.
Então ninguém vai te ajudar, ninguém vai te socorrer, ninguém vai te salvar, ninguém vai ter pena de você. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui para tentar melhorar a nossa situação, se não tem ninguém que possa fazer isso por você, você tem que fazer por você mesmo. Começar a se questionar. Questionar seus posicionamentos, questionar suas opiniões, questionar as suas ações. Porque no momento em que você, por exemplo, tem muito cara que sente atração por mulher problemática. Isso é um fato porque eu constatei, não é ninguém que disse para mim. Eu vi vários caras no decorrer da minha vida que eles assumiam que eles gostavam desse jeito da mulher, que a mulher fazia barraco, a mulher sentia ciúme, ou que a mulher era meio dark, meio depressiva. E o cara assumia. Então, assim, o cara assume que gosta e ele se envolve com esse tipo de mulher. Então, ele tem sua parcela de culpa quando a mulher o envergonha, quando a mulher bate nele, ou quando a mulher tem um surto, quando a mulher se entope de remédio e você vai ter que correr atrás de médico para salvar a vida dela. Não foi você que escolheu? Não era você que se sentia atraído por esse tipo de mulher? E aí agora você vai querer se colocar como vítima? Então você tem que perguntar, tá, por que que eu sinto atração por esse tipo de mulher? E aí, com base na resposta, porque você vai ter que chegar a alguma resposta. E aí você vai puxando os fios e ligando os fatos. Eu vou falar para vocês, uma coisa melhorou muito a minha vida foi quando eu decidi parar de escutar música brasileira, principalmente funk, pagode. Eu escutava muito pagode. E aquelas letras de música, né, aquelas letras de música romântica e tal, de gadoso, né, você pega aqui no Rio, é muito famoso, né? Você tem o Belo, Sorriso Maroto, teve muito sucesso em determinada época, e aquilo ocupava o imaginário popular das pessoas. As pessoas começavam a se relacionar escutando essas músicas no ambiente em que elas se conheciam e colocando pontos, acontecimentos dentro do relacionamento que eles tinham, relacionando com essas músicas. Então, tipo, essa foi a música que tocou quando eu te conheci. Essa foi a música que eu escutei quando a gente se separou. Essa foi a música que eu escutei quando a gente voltou. Então, a história do casal ela está permeada por um tipo de imaginário que é formado com base em letra de pagode. Isso aí é uma coisa ridícula, gente. Então, eu percebo, por exemplo, que eu tive muitos amigos que tocaram seus relacionamentos e tinham seu imaginário formado por letra de pagode. Então, qual é a solução? Parar de ouvir esta porra. Assim como eu falei já aqui, não se ouve sertanejo universitário. Você não pode ouvir isso, que isso vai derreter teu cérebro, isso vai fazer mal para você. Daqui a pouco você vira um cuck. Tá botando tua mulher aí para outro cara comer. Porque a música fez uma lavagem cerebral. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aí, esse ano de 2024, é começar a se questionar. Começar a levantar perguntas sobre nós mesmos. Para a gente entender esses nossos posicionamentos, entender onde a gente quer chegar, mas entender também o nosso passado. Porque fato cara, todo mundo tem seus traumas. E muitas vezes, quando a gente não supera esses traumas, são eles que ditam as regras e o caminho que a gente vai trilhar aí no futuro.